igreja em nome do Senhor Jesus. Senhor das nossas vidas, meus irmãos, a quem nós entoamos louvores aqui, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que bênção, meus irmãos. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, estamos diante dele aqui nesta noite. Nós estamos aqui unidos a um grande ou uma multidão de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, adorando ele, exaltando o nome dele. Povos de todos os lugares, línguas diferentes. Já pararam para pensar nisso? Nós não somos um povo exclusivozinho aqui, estamos unidos a um povo espalhado na face da terra, que possivelmente hoje, para aqueles que podem, no mesmo horário, estão reunidos aqui para louvar e ouvir da pregação da palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto que está exposto, Hebreus capítulo 10. Hoje eu vou iniciar este capítulo com a igreja, mas eu já digo que os textos que eu irei ler é uma conclusão dos assuntos que o autor aos Hebreus já vem tratando, desde lá no primeiro capítulo, quem tem acompanhado aqui a mensagem. Hoje é como será uma conclusão, ou o fechamento de um assunto, porque a partir do versículo 19, do capítulo 10, parece-me que ele entra numa parte bem prática, como que chamando a gente para tomar uma atitude. Então eu quero ver com vocês hoje a superioridade do Senhor Jesus, ainda sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram realizados lá. Hebreus 10, de 1 a 18, por gentileza. É necessário você ter uma Bíblia nas suas mãos, para você acompanhar a leitura e posteriormente acompanhar a exposição do texto. Meus irmãos, todo o ato da liturgia foi para conduzir este momento da pregação da palavra do Senhor. Semana que vem, se o Senhor Deus nos der a oportunidade, nós vamos aplicar uma aula na escola dominical aqui sobre o princípio regulador do culto. Por que é que nós fazemos, como nós fazemos, a importância daquilo que nós fazemos, por que o nosso culto é assim, por que a liturgia tem que ser desta maneira. Existe um princípio que regula o culto do nosso Deus. Isso é muito bom, a nossa igreja zela muito por isso. Então, tudo que você ouviu aqui, participou do ato da liturgia, a condução que o irmão trouxe para o momento da pregação da palavra. Então, dito isto, acompanhe a leitura do texto. Hebreus 10, de 1 a 18. E eu quero dizer que eu prego também para as crianças. Então, as crianças que estão aqui neste momento, desde a maiorzinha até a menorzinha, o pastor também prega para as crianças. Às vezes o pastor esquece disso. De vez em quando tem que lembrar: olha, criança, eu estou falando com você também. Essa palavra é para você também. Então eu louvo a Deus pelas crianças que estão aqui, né? Se os pais puderem, aqueles que podem, conter um pouquinho a criança e dizer: olha, é a hora da pregação, atenta aí junto com papai e mamãe. Isso é importante, tá bom? Então acompanhe a leitura aí, por gentileza. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui
estou. No rolo do livro está escrito meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente a escreverei. Acrescento: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, porque é uma leitura extensa, texto um pouco complicado, se você não prestar atenção, e precisamos da iluminação do Espírito Santo, a quem inspirou o autor a escrever. Meus irmãos, se está aqui na Bíblia desta maneira, é porque é vontade do Senhor e a palavra de Deus. Então, é para o nosso ensino que foi escrito. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, este momento em que o Senhor nos separa do mundo, para estarmos juntos aqui neste local, para ouvir da Tua palavra, palavra bendita, santa, palavra que tem poder de realizar aquilo que mais ninguém tem, aquilo que é impossível para os homens, para o Senhor, mediante a palavra do Senhor, a pregação da Tua palavra, tudo é possível, ó Deus. Aqui estamos diante desta palavra santa, rogando-te que ilumina a nossa mente neste momento. Abra o nosso entendimento para compreender a revelação escrita. Que alegria sabermos que nós temos esta revelação do céu nas nossas mãos. Palavras do Teu trono, trono de graça. E agora, Senhor, depois de ler o texto, ajuda-nos na explicação e aplique nos nossos corações as grandes lições deste texto para viver de acordo com a vontade bendita do Senhor neste mundo. Eu rogo por mim, pelos meus queridos irmãos que estão aqui, e eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês têm percebido que o autor da carta, que nós não sabemos quem é, tem trabalhado a superioridade de Cristo quanto a tudo no Antigo Testamento. Esta carta, meus irmãos, foi escrita para a gente que entende dos sistemas do Antigo Testamento. Por isso, eu sempre tenho dito que, pelo autor do livro, pelo título do livro, a gente identifica o seu público. São hebreus, não são brasileiros e especialmente mineiros. Por isso é que, se eu já ler o texto e já tentar tirar algumas lições para nós aqui, eu posso me equivocar no que o texto está querendo dizer. Por isso a necessidade de chamar a sua atenção, de prestar atenção, pelo menos um pouco no contexto do texto. A carta que foi escrita para judeus, o autor, que nós não sabemos quem é, escreveu com uma intenção de tentar ajudar os irmãos judeus convertidos ao cristianismo. É exemplo de nós aqui nesta noite. E todos nós que estamos aqui, eu quero crer, na sua maioria,
são convertidos ao Senhor Jesus, à fé em Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E que agora esses irmãos aqui da carta, que eram todos judeus, estavam sendo tentados, assediados a abandonar a fé. Muitos problemas, e até hoje é assim, meus irmãos. Os problemas da vida são grandes promotores em nossa vida em fazer com que a nossa fé se esfrie, e não são poucos que não aguentam e abandonam a fé e desistem, dizem: não quero mais, muito pesado para mim, é uma responsabilidade muito grande, eu tenho que fazer morrer a minha natureza, eu tenho que abnegar, eu vou perder a minha liberdade. E aí não são poucos que dizem: eu não quero, porque eu quero viver a minha vida, e vai embora desfrutar dos prazeres da carne. Mas lembra da parábola que o Senhor Jesus contou daquele filho rebelde que fez de tudo para pegar a herança do pai, saiu de casa e foi curtir a vida? É mais ou menos assim mesmo. E pasmem vocês, muitos já haviam tomado esta decisão, a ponto então agora de Deus usar um homem ou uma mulher. Eu falo um homem ou uma mulher porque eu não sei quem é o autor. Alguém já disse que também pode ser uma mulher, por isso aqui não tem aqui a indicação, mas eu não penso assim. Eu já disse para vocês que eu suspeito quem é o autor desta carta. É um apóstolo muito entendido do sistema judaico, da antiga aliança, da lei mosaica. Por isso é que ele fala desta maneira. Por isso, quando nós lemos a carta aos Hebreus, a gente fica sem entender muitas coisas. Então, a intenção do autor é dizer: não abandone a Jesus Cristo, a quem vocês ainda estão crendo nele, porque se vocês abandonarem, vocês não vão encontrar ninguém superior, porque ele é superior a tudo na antiga aliança, a tudo, a Moisés, a Abraão, aos sacrifícios. E aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo. Eu já quero chamar a atenção da igreja, meus irmãos. Ouvir sobre o sacrifício de Cristo é algo para consolar o nosso coração, é algo para trazer segurança no nosso coração. Se você que está aqui nessa noite não tem certeza da sua salvação, eu peço a Deus que nessa noite você saia daqui convencido pelo Espírito Santo que a tua salvação não depende de você, depende desse que enviou o único Filho para morrer por nós, para derramar o seu precioso sangue. E isso, meus irmãos, quando nós, estou falando de nós aqui neste local, nem ainda éramos nascidos, porque esse sacrifício aconteceu há quase 2000 anos. Como isso é uma realidade hoje na minha vida? Então eu vou tentar ver com vocês aqui a conclusão que o autor chega para falar de novo da ênfase deste sacrifício. Parece que ele está sendo repetitivo, porque nós temos gravado aí um vídeo, e se você assistir as outras pregações, você vai ver que parece que o autor ele já falou do sacrifício de Cristo, mas ele fala e dá mais um dado, ele fala do sacrifício e acrescenta mais alguma coisa, ele quer inculcar na cabeça dos seus leitores. É um apóstolo amoroso, eu quero crer, que escreve dessa maneira. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é um conteúdo novo nesse capítulo, mas é um novo que quem está acompanhando as mensagens não é um novo que você nunca ouviu, é um novo que você já ouviu, e ele vai trazer aqui um aprofundar. Por isso que eu preciso da sua atenção no assunto. Ele quer que você preste bastante atenção, porque ele crê que lá no capítulo 4, 5, quando ele vem falando da importância da pessoa ser madura na fé, ele preparou para dizer: o que eu vou falar, você precisa de maturidade. Então eu quero crer que, apesar do tempo que nós já estamos fazendo uma exposição desta carta, muitos de vocês aqui já estão maduros para ouvir o assunto que vai ser tratado aqui. Então olha comigo, por gentileza, aí o que ele fala nos versículos de 1 a 4. Ele vai dizer que todos aqueles sacrifícios da antiga aliança ou da primeira aliança eram ineficazes, não tinham o seu valor eficaz, tinham um valor, mas não final. Olha comigo o versículo de número 1, por gentileza. Ele já começa assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas,
nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que após anos perpetuamente eles oferecem. O judeu que pegou essa carta aqui entendia o que era o ritual do sacrifício lá dentro da nação de Israel. O que o autor está dizendo é o seguinte: essa lei cerimonial que exigia que você, quando pecasse, ofertasse um animal para que o sacerdote pudesse sacrificar lá no altar, ou no tabernáculo, ou no templo, eram ineficazes, não removia pecado totalmente, porque a lei anunciava uma realidade futura, tudo aquilo era sombra. Aliás, ele usa essa palavra aí, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. É muito interessante isso daqui, meus irmãos, porque ele vinha falando de outras figuras, agora ele usa a palavra sombra. Ele já tratou desse assunto antes. Você sabe o que é uma sombra? A sombra aponta para alguma coisa. Às vezes você está andando na beira de uma estrada, e aí de repente vem um caminhão enorme, e aí pela sombra você percebe o tamanho. Aí quando a sombra passa, você dá uma olhada, de repente a carreta passa. Meu Deus! O que é interessante é que a sombra te atropela e não acontece nada com você, mas se a carreta te atropelar, então é disso que ele está dizendo. Tudo era sombra, não tinha efeito. Você sabe como que é isso? O reverendo Augusto Nicodemos, uma vez explicando essa figura que eu achei interessante, a figura dele, a linguagem é minha, dizendo que é mais ou menos quando você conversa com uma pessoa, ou aliás, você está na espera de uma pessoa e essa pessoa ainda não chegou perto de você, só que ela está vindo. Então, da maneira que ela vem, dependendo do foco da luz, você percebe a sombra dela. E aí, ela está vindo, a sombra está se aproximando cada vez mais, a sombra chegou, a sombra mostra quase que perfeitamente o corpo da pessoa, você identifica, dependendo do tamanho da pessoa, do espaço que a pessoa tem. Mas de repente a pessoa chega na sua frente e a sombra não vale de nada. É disso que o autor está dizendo. Quanto à lei, meus irmãos, preste atenção, aquela lei cerimonial, ele está falando para os judeus: se vocês voltarem para a antiga aliança, vocês vão voltar para a sombra. A sombra não tem o seu efeito, aponta para uma realidade. Capítulo 8, versículo 5, vira a página da sua Bíblia, se você tiver no celular, você procura aí. Hebreus 8, 5, o autor havia dito o seguinte, sobre o serviço dos sacerdotes, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Nós já passamos por aqui. Então ele já tinha dito, é figura, é sombra, só que agora de novo ele quer lembrar. Isso aqui para nós é instrutivo. Preste atenção no detalhe aqui. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, parece que às vezes o sermão o senhor é muito repetitivo, porque o senhor já falou aquilo, está gravado, o senhor repetiu de novo. Mas isso é didático, meus irmãos. Repetir é uma maneira de educar. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Às vezes tem que falar, não uma, não duas, não 3 vezes com os filhos. Tem que insistir, falar e falar. É isso que o autor está dizendo. Ele está aqui mostrando, e de novo ele mostra para os irmãos não perderem o raciocínio. Mas olha comigo o versículo 2, por gentileza. Olha aí na sua Bíblia. Então, a lei não resolvia o problema, e até hoje não resolve. Aponta para uma outra realidade. O versículo 2 diz assim: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Dá-nos a entender, meus irmãos, que já na época aqui do autor, aquela prática constante já vinha cessando, diminuindo, para acabar. Então ele coloca isso daqui, ele faz uma pergunta para fazer os seus leitores pensarem. É como que ele dizendo: olha, a finalidade do sacrifício do Antigo Testamento era apenas apontar para um sacrifício que está por chegar. Meus irmãos, era assim mesmo. É porque nós estamos longe daquele contexto. Todo judeu vivia na expectativa do Messias. É o servo sofredor, aguardando a profecia de Isaías 53 se cumprir,
quando ele chegasse, ele seria moído, como uma ovelha muda indo para o matador. Todo judeu aguardava essa promessa, meus irmãos. E agora a promessa chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado. Eles abraçaram a fé, estavam lá servindo, mas de repente alguma coisa no caminho aconteceu, que eles falaram assim, não. Será que é ele mesmo? Não dá para seguir esse, porque é muito pesado, a porta é muito estreita, o caminho é apertado demais. Eu preciso trilhar num caminho mais fácil, mais largo, que não tenha tanta cobrança. Então muitos estavam abandonando. Talvez aqui nesta noite, estou vendo jovens, adolescentes que estão nos ouvindo, possam estar enfrentando este mesmo drama. Talvez porque o pai pega no pé, ou a mãe, porque quer ver o filho ou a filha santa no caminho do Senhor, e às vezes o filho fala, muito pesado para mim, é muita exigência, não dá não. Mas a pergunta que eu te faço é, se você abandonar Cristo, filho que está aqui, você vai encontrar um outro Salvador? Onde? Em que local? Se você abandonar esse Salvador, você vai encontrar sombra. E cuidado com o vale da sombra da morte. Cuidado. Então, o sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus iria realizar na cruz do Calvário. Versículo 3, por gentileza, 3 e 4. Olha aí na sua Bíblia. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Está falando do sacrifício da Antiga Aliança. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Ele está deixando isso bem claro, meus irmãos. Os sacrifícios do Antigo Testamento não resolviam o problema. Agora Cristo é o fim destes sacrifícios de animais, de touros, de bodes. Aliás, o apóstolo Paulo, quando vai escrever Romanos capítulo 10, versículo 4, chega a nos dizer que Cristo é o fim da lei. A lei se cumpre em Cristo, meus irmãos. Então, olha só que maravilha. A lei que nos condenava, que nos acusava de noite. Aí, pegando aqui o judeu, por mais que ele oferecesse sacrifício lá para o sacerdote, para ser o animal para ser sangrado, aquilo não resolvia, não removia pecado. O pecado ainda estava lá, todo ano. Então ele está dizendo, olhe para Cristo e somente Cristo. Por gentileza, versículo 5 a 10, ele vai mudar a tônica agora. Ele está dizendo, ele quer convencer os seus leitores, os sacrifícios são ineficazes, mas agora eu vou apresentar para vocês um sacrifício eficaz e completo, o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Meus irmãos, o que o autor está fazendo a citação de um texto do Antigo Testamento que já apontava a vinda do Messias, ou seja, a vinda de Deus, que iria se vestir em pele humana, ele iria ser gente, iria ter um corpo. Meus irmãos, a ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança exigia necessariamente essa verdade. Ninguém mais poderia fazer isso, nenhum sacerdote, nenhum patriarca, nem Moisés, ninguém. Por isso a insistência do autor: Cristo é superior a tudo na antiga aliança, judeu convertido, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito, e o sacrifício dele é completo, porque este sacrifício remove o pecado, e aqui está a nossa segurança, o nosso conforto. Olha o versículo de número 6. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, versículo 7, eis aqui estou, o rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vocês devem lembrar de uma das orações do Senhor Jesus naquela noite agonizante no jardim do Getsemane.
quando, sabendo do que ele iria enfrentar, ele ora ao Pai, dizendo que se possível fosse passar dele este cálice amargo, cálice da ira de Deus. Contudo, era um filho obediente. Não seja feita a minha vontade. Meus irmãos, eu acho que eu já disse isso aqui em outro sermão e eu repito. Nós servimos a um Deus encarnado que veio a esse mundo para não fazer a sua vontade. Eu estou falando da pessoa de Cristo. Se Ele é o nosso alvo para seguir e Ele não veio fazer a vontade dEle, por que é que eu tenho que fazer a minha? Então faz uma análise no teu coração nesta noite. O quanto você faz a tua vontade. Aqui está, meus irmãos, a exigência de uma abnegação total para a igreja. É isso que o autor está dizendo: não abandone a sua fé, ainda que é duro você negar a tua própria vontade, porque o teu Salvador também não veio fazer a vontade dele. Então, não sei se você prestou atenção, o autor diz assim, Deus não tem prazer no sacrifício da antiga aliança. E depois eu vou aplicar isso, o que isso tudo tem a ver com cada um de nós aqui nesta noite. O nosso querido irmão leu aqui o Salmo 40, ele fez aqui um breve comentário. Se você olhou lá, é uma citação do Salmo 40 que o autor está fazendo aqui. Ele está pegando o texto do Antigo Testamento para convencer aqueles amantes do Antigo Testamento, por assim dizer. É como que dizendo: vocês conhecem o Salmo 40, escrito por Davi. O que é que o Salmo 40 já disse? Que Deus não agrada desses sacrifícios, porque isso não tem efeito. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é um ato sacrificial que envolve Jesus em sua morte expiatória, sacrificial, vicária, nos livrando de toda condenação. Eis aí a vontade de Deus, eis aí o culto racional, sacrifício vivo que é exigido de cada um de nós como crente, como Paulo escreveu aos Romanos. Está aqui, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é um ato sacrificial. Ninguém precisa se sacrificar mais hoje, porque Cristo já fez isso. Mas o culto que eu sirvo a Ele é um culto sacrificial, porque Ele se sacrificou por mim, e é um culto que eu uso a minha mente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou entendendo o que o pastor está dizendo. Ele está usando de psicologia para cima de mim. Ele está explicando o que a Bíblia diz. Versículo 8, 9 e 10, olha aí. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Prestar atenção, meus irmãos, que aí ele conclui no versículo 10: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Que lição nós temos aqui? Ele está dizendo: se vocês ficarem atrás dos sacrifícios do Antigo Testamento, achando que isso ainda remove o pecado, não remove. Agora Cristo chegou, Ele é a realidade. Diz aí: essa é a vontade que temos sido santificados. E a palavra santificado aqui, meus irmãos, é separado totalmente. Não é um estado de variação de vida santa, que hoje você é santo e amanhã já não é mais, porque hoje você andou nos caminhos do Senhor e amanhã você caiu. Não é isso, meus irmãos. A vontade aqui que temos sido santificados é que uma vez a graça te alcançou e você está seguro. É claro que com isso Deus nos eleva no estado de santidade, e por causa da presença do pecado ainda, a gente desce. Mas aí você se arrepende e a mão poderosa desse Deus Todo-Poderoso te levanta de novo. Olha o que o autor diz aqui. Então aqueles animais do Antigo Testamento não resolviam, porque agora Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, foi isso que João Batista disse.
Até ele ficou maravilhado com aquilo, na expectativa, quando ele batizando as pessoas com água para o arrependimento. Agora chegou alguém que batiza com o Espírito Santo. Vontade que temos sido santificados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele apresentou essa eficácia de Cristo. Mas agora, para encerrar, meus irmãos, dos versículos 11 a 18, ele vai unir as duas coisas, como que fazendo um fechamento. Olha comigo aí, por gentileza, o versículo 11. Ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes e leitores, fazendo uma comparação entre esses sacrifícios. Parece que o autor aqui subestima a nossa capacidade de entender as coisas. Como dizer assim? Olha, eu vou falar de novo, porque parece que vocês não entenderam. Olha o versículo de número 11. Ele vai dizer que os sacrifícios da antiga aliança não serviam para tirar pecado. Verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Isso aqui está falando lá do pátio, do átrio, que tinha o altar do lado de fora. Todo dia tinha matança de animais. Meus irmãos, leiam um pouquinho sobre isso. Os comentaristas nos dizem que era uma... Como é que eu vou usar a palavra técnica? É matança demais, muito sangue derramado, um negócio horrível. Se você visse lá, não ia te agradar. Todo dia matando animal, todo dia a gente chegava lá, olha aqui está um animalzinho que eu pequei. Outro chegava, pensa o sacrifício dos sacerdotes, dos levitas. Abrindo um parênteses aqui, para quem acha que levitas é só para cantar. Dá uma lida nisso aqui para você entender qual era o verdadeiro serviço dos levitas na antiga aliança, meus irmãos. Matança de animal todo dia, muito sangue, sangue demais. Mas olha o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Parece redundante aqui, né? Nunca jamais. Isso é nunca. Se é jamais, Deus está dando uma ênfase. É para mostrar que aquele sacrifício não se servia para tirar pecado, não tirava pecado. Mas olha o versículo 12 e 13. Ele diz assim: o sacrifício de Cristo, esse é eficaz e único. Olha o versículo 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, meus irmãos, é aqui que está. Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Meus irmãos, essa discussão aqui foi também tratada pelo apóstolo Paulo na igreja da cidade de Corinto. Muita gente lá que não acreditava na ressurreição de mortos, e com isso eles estavam dizendo que não acreditava também que Jesus ressuscitou e subiu e assentou à direita da majestade nas alturas e tem domínio, está na sua ação de governar o mundo, colocando os inimigos debaixo dos pés. Aí Paulo tem que escrever uma carta para aquela igreja. Depois vocês leiam em casa com calma todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratando disso daqui, meus irmãos. Por isso a minha suspeita de que esse autor aqui é um apóstolo entendido desse sistema todo. Meus irmãos, vocês prestaram atenção? Nós acabamos de cantar aqui: ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não louvará esse Rei? Meus irmãos, nós temos agora um Rei e sumo sacerdote nas alturas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como sacerdote, meus irmãos, eu já falei aqui incansável vezes, ele está a interceder por nós, pecadores, porque não sabemos como orar, como convém. Ele nos auxilia lá no alto, à destra da majestade, nos auxiliando na nossa oração. Por isso, ore, por isso, clame a Deus. Mas como rei, meus irmãos, ele tem um reino, ele reina, ele é rei das nações, ele tem poder, não só poder, ele tem todo o poder, o único que governa
período da eleição, e você, daqui a pouquinho, vai ter que decidir um governante para a nossa nação. Mas seja lá quem for, meus irmãos, é um governante ineficaz. Por mais que tenha boas intenções, todos eles não conseguem resolver o nosso problema. Nenhum deles, política humana nenhuma, resolve alguns problemas. Mas, meus irmãos, o nosso maior problema já foi resolvido por aquele que é o Rei dos Reis, que subiu e assentou no trono. A ideia de sentar à destra da majestade é que ele tem poder para agir, para governar. Este é o nosso Deus. O que é impossível para ele? Por que é que nós duvidamos? Por que é que nós ficamos fracos na fé, meus irmãos? Ele está pensando aqui em intenção do autor, ele está dizendo: não abandone a Cristo, não banalize o sacrifício de Cristo. Aliás, capítulo 10 em sequência, você vai ver o que o autor vai dizer para aqueles que pisam o sangue do Filho de Deus. A ponto de ele dizer no finalzinho do capítulo 10: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele pega os seus leitores e dá um sacolejão neles, para ver se eles acordam. Nós temos aqui, meus irmãos, alguém que é rei, que reina, e com poder e graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, alegria no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que traz satisfação plena na nossa vida. Por isso é que eu estou convencido de que o remédio para curar depressão, angústia profunda, tristeza, desânimo, se não for um problema patológico, eu estou convencido que o Espírito Santo é essa alegria, é esse prazer, é esse que te faz ter gosto na vida. E aí você já pode fazer um balanço na sua vida. Você que está aqui nessa noite, se você tem andado desanimado, triste, angustiado, se não foi diagnosticado patologicamente, eu te aconselho a questionar a sua salvação. Porque, meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo, como diz aí os nossos queridos irmãos pentecostais, ele passa na prova dando glória a Deus. E é assim mesmo, meus irmãos, é assim mesmo. Ele trinca os dentes e vai, ele persevera até o fim, ele é resiliente, ele não fica procrastinando, ele vai para frente. Que bênção ter a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Então, versículo 14, por gentileza, olha aí comigo. Olha a santificação aqui da igreja, verso 14, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados? Você foi santificado, está sendo santificado e será na volta gloriosa dele totalmente santificado. Versículo 15 a 17. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Meus irmãos, eu não quero aqui ser leviano com a palavra do Senhor e te incentivar a viver na prática do pecado, mas eu tenho que ser sincero com você que está aqui nesta noite, que é um servo piedoso e que às vezes fica carregando culpa por causa do pecado. Talvez você fique pensando: não, isso que está acontecendo comigo aqui é a mão de Deus porque eu pequei. Felipe disputa com o pastor. Talvez você fica pensando
pensando que a coisa ruim que acontece com você é por causa de um problema que você tem, ou até da família, ou porque alguém fez alguma coisa para você e você está recebendo isso sobre o seu corpo e está tendo consequência na sua família. Meus irmãos, nós não somos disso não. Nós somos daquele de que, se estamos em Cristo agora, somos nova criatura, não há mais condenação, nada vai nos separar do amor de Deus, absolutamente nada, nem os nossos pecados. Porque, segundo o autor aos Hebreus, o que o Senhor Jesus fez na cruz, removeu para sempre. Não há mais agora condenação, você está salvo, e salvo para sempre. Prestar atenção no que está acontecendo, meus irmãos, esse processo de santificação todo dia, que às vezes a gente luta para viver uma vida santa na presença do Senhor, mas aqueles que estão em Cristo estão seguros. Essa é a segurança do crente aqui. Ele cita aqui o Antigo Testamento, porque ele está escrevendo para judeus que conheciam o Antigo Testamento, especialmente aqui o livro de Jeremias. Olha, a ação vem do alto, é Deus que prometeu, que Ele vai escrever no coração, porque externamente ninguém consegue cumprir. E aí, para encerrar, versículo 18, olha aí na sua Bíblia. O sacrifício de Cristo pôs fim a todos os sacrifícios pelo pecado. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que o autor está dizendo assim, que não adianta vocês, judeus, quererem praticar mais sacrifício. A gente aqui não é disso. Eu venho de uma religião, meus irmãos, que até hoje ainda pratica rituais de sacrificar animais. Deus me salvou desta religião, mas existe até hoje religiões que têm essa prática de derramar sangue de animais. Mas para nós, os cristãos, que temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos a informação de que onde há remissão, para nós já foi tirado o pecado, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, já não há mais oferta pelo pecado. Então, você não precisa se sacrificar. E eu quero concluir esta palavra, meus irmãos, sempre fazendo perguntas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca pensem que, eu vou tocar num ponto delicado, eu sei disso, que ao você ofertar, a entregar o seu dízimo na igreja, isso é um sacrifício. Não é, meus irmãos. Porque às vezes as pessoas pensam que é um sacrifício. Não, eu vou lá e eu vou até fazer um voto, Senhor, eu estou dando, mas o Senhor sabe que eu preciso disso. O Senhor sabe que eu preciso resolver esse problema, porque o problema está presente ainda em mim. Meus irmãos, não é assim. Nada do que você faça, a leitura que você faz da Bíblia toda durante um ano, não é sacrifício. As vindas que você vem no culto aos domingos, após domingo, não é um sacrifício. Nesse sentido de você querer da parte de Deus qualquer favor. Por isso é que nós, quando nos encontramos aqui, não viemos aqui para buscar a nossa bênção. Eu sei que talvez alguém te ensinou, vai lá para você buscar ou encontrar a tua bênção. Meus irmãos, a nossa bênção é que nos encontrou. Nós já fomos achados por Deus, estamos salvos. O que nós fazemos com isso tudo que eu disse? Ler a Bíblia, ofertar, contribuir com os dízimos, vir à igreja, ajudar o próximo, isso tudo nós fazemos por gratidão. Porque, meus irmãos, nós já estamos salvos, nós já estamos santificados. E isso o autor diz que o testemunho disso é o Espírito Santo. Aí no versículo de número 14, na verdade versículo 15, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, que registrou lá atrás o texto dizendo que Deus iria fazer isso. Qual é a aplicação disso tudo, meus irmãos, para nós aqui neste local? A pergunta que eu faço é: como é que está o teu coração nessa noite? Você é aquele que consegue dormir em paz? Você é aquele que consegue pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, o teu Salvador, o teu Redentor? Ou você é daqueles que só pensam nas coisas aqui da terra? Meus irmãos, eu falei hoje pela manhã, a palestra que a nossa irmã trouxe aqui, uma palestra muito edificante.
mas é uma palestra que nos mostra o nosso comportamento aqui na terra, como que nós devemos fazer diante das leis, para não desonrar a Deus, conhecer lei. Às vezes a gente pensa que pensar nas coisas lá do alto é só ficar pensando nas coisas lá do trono da graça, do céu. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui ainda na terra. Como o irmão disse aqui, o culto vai acabar e você vai embora. O que isso tudo aqui tem a ver com você? Eu não sei que tipo de decisão você precisa tomar amanhã ou hoje ainda. Ouvir que o teu Salvador tirou todos os teus pecados, que não há mais condenação para você, que se nessa noite Ele voltar, você está garantido na glória eterna. Que diferença isso faz para você? Isso alegra o teu coração? Isso te traz paz? Te traz alegria no Espírito Santo? Ou você precisa de outras coisas mais para completar a alegria? Meus irmãos, que temos bênçãos da parte do Senhor, não tenho dúvida. E eu digo para você, sempre venha na igreja, porque existe grande possibilidade de você sim ser abençoado. Não tenha dúvida disso. Ouvindo louvores, recebendo oração, a bênção no final do culto. Isso é bênção, meus irmãos. Então há sim bênção, mas o que eu estou dizendo é que a maior, a principal, a eficaz, aquela que ninguém rouba de você, essa já foi lhe dada. Então, quem vai te separar do amor de Cristo? O que é que você está passando nessa noite? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez? O que é que vai te separar? Nada, nada nos separará do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Então, nesse momento, eu convido a igreja a colocar sobre os pés. Eu convido os nossos queridos irmãos do louvor, nos auxiliem na administração deste